Deus, ele nos deu o domínio sobre todas as coisas. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não tomamos posse dessa palavra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O mundo e tudo que há no mundo, tudo que existe no mundo foi criado por Deus. Quem crê nisso diz amém, glória a Deus, aleluia. Então, sendo a nossa família, né, tudo é obra-prima de Deus. E todo o projeto de Deus foi desenvolvido em torno da família. E a sociedade nada mais é do que as nossas famílias, né? A sociedade é a nossa família. E o que acontece na sociedade é reflexo do que acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Isso é muito real. Às vezes as pessoas se questionam tanto por que existe tanta gente abusada, por que existe tanta gente ruim e etc. Porque dentro do lar dela, da criação dela, ela foi criada dessa forma, né? Então ninguém vai pro mundo. Claro, a gente aprende muita coisa no mundo, mas a gente aprende mais coisas dentro da nossa casa, com as pessoas que vivem na nossa casa. Nosso pai, nossa mãe, irmãos, enfim. Em João 10:10, fala que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma salva de palmas para Jesus, porque ele nos dá a vida em abundância. Mas o diabo, ele vem somente para nos destruir. É isso que ele quer fazer com a nossa vida, nos destruir. E a missão dele nada mais é do que desestruturar toda a família. Eu não sei vocês, eu não sei você que está em casa, mas eu vim de um lar desestruturado. Como assim? Pai, mãe separado, onde havia briga, onde casamento não tinha que casar, que era só se juntar e não tinha, e tinha divórcio e tudo mais, e brigas de um lar desestruturado. E acredito que assim você também já se identificou com isso. Mas por quê? Porque essa é a missão do diabo, que é destruir toda a nossa família. É desconstruir aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus criou. Essa é a missão do diabo, tentar desconstruir o que Deus construiu. E o abuso sexual é uma das estratégias do inimigo. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre abuso sexual. Eu estava pesquisando sobre essa palavra, eu estava estudando mais a fundo e eu li que esse assunto, ele é tabu para o mundo. Tabu é aquilo que ninguém quer falar, é algo que é vergonhoso, que ninguém gosta de tocar no assunto, sabe? Mas aqui nós falamos a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Aqui nós não nos escondemos, nós não botamos debaixo do pano as coisas. Aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente traz as coisas que estão no escuro para a luz. Amém? Então, o abuso é uma das estratégias do inimigo. E o abuso, ele possui muitas variações, que eu vou falar algumas delas. Que é carícia, toques inapropriados, comentários verbais sugestivos, incesto, molestação, estupro, contato oral ou genital, carícias genitais ou nos seios e exposição indecente e etc. E por aí vai. Eu estava estudando uma palavra que para mim foi nova, mas que eu comecei a pesquisar, que é sobre incesto. Que quando eu fui descobrir o significado dessa palavra, eu fiquei, nossa, que significa relação sexual entre a família, entre irmão, mãe, pai, filho, primo, tio. Eu fiquei, nossa, sabe? Mas é algo que acontece. A gente não pode, que nem eu falei, botar para debaixo do pano e dizer, não, isso não acontece. Isso acontece, gente. Dentro dos nossos lares, dentro do seu lar, isso acontece. Só que muitas vezes é escondido, é guardado, é um segredo. As pessoas, elas têm medo de falar, de se abrir. E os comportamentos citados acima, eles não precisam ser forçados.
e sempre serão considerados abuso, seja cometido por pessoas menores de idade ou algo forçado por alguém que já é de maior. Isso é um abuso. E há vários tipos de abuso, contudo, independente da sua natureza e da idade da vítima, pode levar a consequências graves na vida de uma pessoa. Inclusive as escolhas erradas, sentimento de vergonha, medo, insegurança, culpa, e também faz a pessoa se sentir menos válida, né? Quando acontece esse abuso entre ela. Bom, eu conheço pessoas, há casos que eu já tive que conversar sobre isso dentro da minha equipe, no meu ministério, e pessoas que eu conheço que não estão também na igreja, que já passaram por isso, por abuso sexual. A pessoa, ela esperou chegar à idade adulta para ela poder se abrir. E até mesmo tem pessoas que já têm uma certa idade, que desde a sua infância já foram abusadas e sentem vergonha, sentem medo, se sentem culpadas pelo que aconteceu e elas não falam. Elas não falam para ninguém, não pedem ajuda. Por quê? Como eu disse, isso gera medo. A pessoa se sente culpada por algo que ela não fez, ou por talvez algo que ela deixou acontecer. E como nós falamos no início, em Gênesis 1, 27, que Deus nos deu o domínio sobre todas as coisas, né? Então, muitas vezes acontece porque a gente deixa, mas também tem o outro lado da história, né? A pessoa se sente ameaçada pelo tal abusador e ela não fala. Ela sente vergonha, também ela se sente suja. E por causa disso, ela não fala. E as repercussões, elas não param, podendo ocasionar falta de confiança nas pessoas, baixa autoestima, insegurança, introspecção, timidez, que pode levar a dificuldade de relacionamento social, dificuldade de conseguir conquistas pessoais e profissionais, né? Isso impede, olha o tamanho, né, da consequência. Impede da pessoa alcançar e conquistar coisas pessoais e profissionais. Bem como ao desenvolvimento de dependência química, doenças psicomáticas, ansiedade, depressão, compulsão, transtorno e por aí vai. Olha tudo que isso pode causar na vida de uma pessoa que ela sofre o abuso sexual. E para isso, né, nós vamos hoje falar sobre luta, certo? Então nós vamos aprender como nós vamos lutar, como nós vamos enfrentar isso em nossas vidas. Eu vou falar hoje sobre 2 pontos para ajudar você a vencer, para ajudar você a lutar contra essa batalha. Amém? Primeiro delas é encarando a realidade. Eu estava lendo, estudando a palavra, e como eu disse, primeiramente nós precisamos entender que nós somos a vítima, que nós estamos passando por um momento de abuso, e como eu falei, acontece muito dentro das nossas casas, e até mesmo talvez possa estar acontecendo na sua. Você que está me assistindo também, você que está aqui, e muitas vezes o que acontece? A pessoa, ela tem medo de falar. A pessoa, ela sente vergonha de falar isso. E ela não pede ajuda. Tem uma frase da Joyce Meyer que ela fala assim: os segredos que enterramos vivos nunca morrerão. Vou repetir. Os segredos que entregamos vivos nunca morrerão. Aquilo que a gente vive e a gente quer esconder, a gente, como eu falei, botar por baixo do tapete, esconder por baixo dos panos, isso nunca vai morrer, porque vai ficar na sua mente, vai ficar aquilo te incomodando pro resto da sua vida. Sabe, como eu disse, teve casos e pessoas que eu conheci e conheço que sofreram abuso e a pessoa não falou pra ninguém. Ela continuou sendo abusada
E ela sentiu medo, vergonha, ficou insegura, com medo de terem julgado ela, das pessoas julgarem ela. E ela não quis falar nem para sua própria mãe. Essa pessoa, ela foi abusada durante a adolescência toda dela por um parente muito próximo. Só que ela não falou em nenhum momento para sua mãe. Em nenhum momento ela falou para sua liderança. E principalmente, em nenhum momento ela falou para Deus. Sabe? Isso acontece com muita gente hoje em dia. E eu não estou falando somente com adolescente menina, mas também com menino. Talvez você possa estar dizendo, bah, tu é louca de estar falando isso. Mas não. Eu pesquisei e realmente acontece com meninos também. E muitas das vezes com pessoas tão próximas de nós, nossos familiares. Às vezes, a própria família, ela acha que isso só poderia acontecer com alguém distante, com algum conhecido ou com algum vizinho. Mas não, gente, também pode acontecer com a nossa própria família. E como eu disse, eu conheço casos de pessoas que o irmão estuprou a irmã, que o primo, que o pai, que o irmão, que a irmã passou a mão durante muito tempo. E a pessoa se sentiu aprisionada, se sentiu ameaçada e ela não falou pra ninguém. Você sabe o que isso pode causar na vida dessa pessoa? Como eu falei, eu citei tudo o que pode acontecer, quais as consequências: depressão, ansiedade, baixa autoestima, timidez, dificuldade de conseguir as coisas pessoais, profissionais, enfim. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode gerar um grande transtorno na nossa vida, pelo simples fato da gente não se abrir. Eu sei que não é fácil a gente buscar ajuda. Eu sei que não é fácil a gente compartilhar a nossa dor com alguém. Mas é necessário. Eu tenho aprendido isso e tenho colocado em prática na minha vida. Porque se a gente não falar que a gente está mal, as pessoas não vão saber. Se tu não falar para o teu líder que tu precisa de ajuda, ele não vai saber. Eu estava conversando com o meu marido e ele disse para mim, se tu está doente, tu não vai no médico? E aí eu fiquei refletindo. Realmente, se você estiver passando por algum problema, seja esse que nós estamos falando, de abuso sexual ou outros assuntos, você precisa falar para o seu líder. Você precisa procurar ajuda, porque se você não procurar ajuda, isso vai gerar consequências muito grandes na sua vida futuramente. É importante buscar ajuda para uma pessoa de confiança, como eu falei. O nosso líder é alguém de confiança, certo? A nossa mãe, o nosso pai é alguém de confiança. E em muitos casos, também é necessário você procurar ajuda profissional. Nós, líderes, eu sempre costumo dizer que eu sou líder, eu faço o melhor que eu posso para ajudar as pessoas que estão na minha liderança. Mas quando acontece algo que realmente eu não tenho como ajudar, eu encaminho essa pessoa para um psicólogo. Já aconteceu isso com alguma discípula minha e eu falei assim, olha, eu não consigo te ajudar, já tentei de todas as formas. Sabe, já orei, já jejuei por ela, já fiz um quebra, já individual, já fiz tudo, mas não adiantou, a pessoa continua com o mesmo problema. Vai para um psicólogo, vai para um profissional, porque ele pode te ajudar, porque ele também é capacitado por Deus. Quem crê nisso, diz um amém, glória a Deus. Se você crê que um profissional ele é capacitado por Deus para te ajudar, com certeza, ele pode nos ajudar. O abuso, ele é como uma ferida, que quando não é tratada, ela vai apodrecendo até morrer. Eu estava lendo e que dizia que quando a gente mexe na ferida, com certeza dói. Se você está com um machucado, por exemplo, eu estou com a minha unha encravada e eu fui esses dias mexer nela. Fui cutucar e começou a doer, mas eu fiquei mexendo tanto nela até parar de doer, até eu conseguir desencravar a unha. Foi só um exemplo que eu dei, mas é algo que acontece também na nossa vida. Quando você não toca na ferida, ela não dói.
Mas quando você toca na ferida, com certeza ela vai doer. Mas ela vai doer todas as vezes que tu tocar, até você ser curado. E por isso você precisa mexer nessa ferida. E hoje, se você está ferido, se você está passando por algum problema de abuso na sua casa, você que está conectado com a gente nessa live, ou você mesmo que está aqui na igreja conosco, somente você sabe o que você já enfrentou e o que você tem guardado, o que você tem escondido, até mesmo do Senhor. Mas essa noite, com certeza, o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no seu coração e você vai abrir o seu coração e vai tirar todas as feridas para que ele possa trazer a cura. Amém? E o que fazer para vencer essa dor? Em Mateus 9, 21, nós vamos ler a história da mulher do fluxo de sangue. Colocou ali para nós, que fala assim: porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. A mulher, ela estava já por muitos anos com fluxo de sangue, uma doença, e ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela receberia a cura. E o que ela fez? Ela falou: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. E assim foi. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. E quando Jesus olhou para ela, ele disse: a tua fé te curou. Sabe? E muitas vezes você passa por um problema ou está passando nesse exato momento por uma dificuldade dentro da sua casa, que você tem medo, que você não sabe como falar para alguém, que você sente medo de falar até mesmo para sua mãe ou para o seu líder, porque talvez tu vai achar que eles não vão acreditar em ti. Eu quero te falar nessa noite que você pode sim ser liberta disso que você está vivendo, que você pode sim ser curada de tudo isso que você já viveu, do que você já enfrentou na sua infância, na sua adolescência, mas que você ainda não falou para ninguém. E somente Jesus tem a cura. E para isso, ele usa psicólogos, psiquiatras, líderes, pastores, bispos para te ajudar. Só que, como eu disse, se você não pedir ajuda, o seu líder não vai saber se você está doente. Se você não falar para Jesus: Jesus, eu estou doente, eu preciso da tua cura, ele não vai saber. Ele vai saber, mas ele precisa ouvir da tua boca que tu queres a cura. E Jesus, ele tem a cura para tua alma, amém? Jesus, ele tem a cura para tua alma, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E se você foi vítima de um ato tão terrível como o abuso sexual, nesse momento quero pedir que todos vocês fechem os seus olhos. Todos vocês que estão em casa também, que você possa nesse momento estar trazendo a memória dos momentos que tu teve. Se você realmente passou por esse momento tão terrível, por esse ato horrível que é o abuso sexual, e você não teve coragem de abrir o seu coração para Deus, e você não teve coragem de pedir ajuda, que nesse momento você comece a lembrar lá desde a sua infância, desde a sua adolescência. Talvez quando o seu tio passava a mão em você, talvez quando o seu irmão tocou em você, o seu pai, muitas vezes. Eu sei que é triste, eu sei que é algo que é feio de falar, mas nós precisamos buscar a libertação disso. Você precisa liberar perdão para essa pessoa. Se nessa noite você realmente quer liberar perdão para essa pessoa, você precisa abrir o seu coração. Amém? Pode abrir os seus olhos. O segundo passo, se você está anotando, fala sobre deixe o passado para trás. É muito importante. Como eu disse da ferida, se você quer realmente ser curado, você precisa tocar na ferida, mexer nela, vai doer, mas tu vai ser curado. E o passado nada mais é do que você deixar para trás. Né? Você não vai esquecer
Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que já viveram e passaram por abuso sexual, elas não esqueceram. Fica na mente delas. Só que se você não liberar perdão sobre essa pessoa, isso vai fazer mal somente para você. Na palavra de Deus, em Filipenses 3, do 13 ao 14, nos diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aqui Paulo nos fala para nós esquecer das coisas que ficaram para trás. Ou seja, nós deixarmos o passado para trás. Aí você vai me dizer, mas o que eu vivi lá na minha infância, que aquela pessoa se abusou de mim, tocou em mim e fez tal coisa, como é que eu vou esquecer? Não, você não vai esquecer. Você simplesmente vai não lembrar mais. Vai perdoar a pessoa, porque como eu disse, é sempre aquela frase, né? Quem bate, esquece. E quem apanha, jamais esquece. Mas eu não quero falar pra você esquecer, porque você pode até mesmo usar como testemunho pra tua vida. Se você já enfrentou por esse momento, você vai usar testemunho. Então, você vai falar para as pessoas isso, porque você vai dizer: eu fui curada e eu vou levar a cura para aquelas pessoas que estão passando por abuso dentro das suas casas. Sabe, eu estava lendo e pesquisando que depois que começou a quarentena, aumentou 60% de casos de abuso sexual dentro da nossa própria casa. Sabe, se pra você não te choca isso, pra mim, e tenho certeza que pra Deus, como Deus fica triste com isso, porque como pode o próprio pai ou irmão, ou que seja, qualquer parente teu, qualquer pessoa, fazer isso? Isso é um crime, gente. E sabe o que você precisa fazer? Lutar por ele. Você precisa lutar para vencer. Talvez você deve estar pensando, mas eu não tive esse problema. Mas se tu lembrar, eu não estou querendo dizer aqui que todos vocês já passaram por esse problema. Mas com certeza, já passaram por momentos que vocês foram abusados verbalmente, porque também é um abuso, também é crime. E sexualmente. Sabe, o abuso sexual não é somente o estupro, gente. O abuso sexual, como eu falei lá no início, é carícias, é toques, seja no seio, seja na perna, seja em qualquer lugar do seu corpo que você não deseja, que você não quer, mas a pessoa, ela te abusa, ela faz isso forçadamente em você. E com certeza, você que já viveu isso, está se identificando. Que muitas vezes você sentiu muito medo, você sentiu muita vergonha de falar isso, até mesmo para sua própria mãe. E por causa disso, hoje, você tem problemas mentais, porque com certeza isso acaba mexendo com a nossa mente. Você não consegue perdoar. E a palavra de Deus diz que se nós não perdoamos os pecados dos outros, Deus não vai perdoar os nossos pecados. E para isso, você precisa entender que a pessoa ela errou. Aqui eu não vou ficar do lado do abusador, mas você precisa entender que todos nós vamos pecar, que todos nós vamos errar, mas que todos nós também merecemos o perdão de Deus. Que todos nós podemos ser perdoados. Podemos ser transformados, porque assim como eu e você, que decidimos viver para Jesus, fomos uma revisão de vidas, voltamos transformados, qualquer pessoa também pode ser transformada. Amém? E após tratar as feridas e superar os traumas, você terá que olhar para frente. Você precisa esquecer das coisas que passaram e olhar para frente. Não poderá mais ficar preso ao passado.
Eu sempre falo que quando você perdoa alguém, você não tem que ficar jogando na cara da pessoa o erro dela. Senão, isso não é perdão. Pelo menos pra mim. Se acontece isso com você e você está sempre jogando o erro na cara da pessoa, você não perdoa essa pessoa, pode ter certeza. Eis o segredo de Paulo para quem quiser seguir em frente, sem amarras do passado, sem ruminação de sofrimentos e perdas sofridas. E vejamos aqui 2 exemplos de mulheres que foram abusadas sexualmente durante a sua vida toda, a sua adolescência toda, mas elas lutaram contra isso e elas venceram. Oprah Winfrey, não sei se eu pronunciei certo, mas ela é filha de mãe solteira, foi criada por sua avó, vestia roupas feitas de tecido, de saco de batata. E por isso ela se chamava Menina Saco. E ela também tinha uma boneca feita de espiga de milho desidratada. Quando criança, foi abusada sexualmente várias vezes por vários parentes. E ainda adolescente, ela teve um filho que não sobreviveu. E hoje, presta atenção, hoje ela é uma das maiores apresentadoras de TV bem-sucedida dos Estados Unidos, chegando a ser cotada pelo povo para concorrer à presidência. Olha que forte, uma mulher que passou pelo abuso sexual durante a sua vida toda, só que ela decidiu lutar por isso. Ela decidiu lutar por isso e ela venceu, porque ela acreditou que as coisas são possíveis e ela venceu isso. Ela não foi mais uma daquelas vítimas que ficou calada, que guardou em segredo aquilo que ela estava vivendo, sofrendo, porque não é algo de sair feliz por aí. Com certeza, é fato, o abuso sexual nos deixa a pessoa sofrida, sabe? E muitas vezes a pessoa quer esconder isso. Mas ela venceu. E olha só que interessante, por causa disso, ela é uma das apresentadoras de TV mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Eu estava pesquisando sobre a vida dela e ela conta uma história que ela foi estuprada por 6 homens e essa mulher, ela é negra e ela foi estuprada por 6 homens brancos. Ela estava saindo da igreja e aconteceu isso. Mas olha que forte, Deus fez uma reviravolta na vida dessa mulher. Dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é um Deus que transforma todas as coisas. Ele é um Deus que restaura. Talvez você possa estar achando essa palavra, ai nossa, que chato, sabe? Mas Deus, Ele transforma tudo. E eu fico alegre de ler esse testemunho, porque eu conheço pessoas que estão passando por esse problema e que já passaram, sabe? E que a pessoa fica quieta, sabe? Algumas pessoas que passaram pela minha liderança, eu tentei ajudar. E a pessoa, ai, mas tal, mas isso e aquilo. Sabe, a pessoa, ela tem medo. Ela tem vergonha de falar isso. Por que isso é tão vergonhoso? Como eu disse no início, que esse assunto, ele é tabu pro mundo. As pessoas não gostam de falar, não costumam falar. Não é algo que tu se escuta na rua, todo mundo falando. Por quê? Por quê? Porque o diabo, ele tá por trás de tudo isso. E como eu li lá no início, em João 10:10, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. E é isso que você precisa entender nessa noite. Que você vai ser, sim, liberta por isso que você está passando e que Jesus vai te dar uma vida abundante. Mas você precisa receber. Você precisa falar, abrir a sua boca, abrir o seu coração e falar para o seu líder, pedir ajuda. Tem outro exemplo da Damares Alves, ela é brasileira. Ela foi vítima de pedofilia entre os 6 e 8 anos, nas mãos do seu tio. E aos 10 anos, ela estava prestes a tirar a própria vida. Olha que forte. Por causa que ela viveu, ela foi estuprada,
ela vivia sendo abusada sexualmente por seu próprio tio, gente. E ela queria tirar a própria vida. Sabe o quanto isso não deve mexer com a cabeça, seja de menina ou de menino aqui? Talvez isso acontece com todo mundo, mas o que não deve passar pela cabeça dessa pessoa? Sabe, a chegar ao ponto de querer tirar a própria vida. E a Damares, ela queria tirar a própria vida. Ela estava cansada de tanto abuso que ela queria tirar a sua própria vida, a vida que Deus deu a ela. E olha o que aconteceu. Pegou veneno e subiu em um pé de goiaba, onde pretendia se matar. Olha só, se você não bater palma, você não está entendendo. Quando ela viu Jesus e Jesus convenceu ela a não se matar, ela venceu os traumas. E hoje ela é uma pastora, hoje ela é uma educadora, advogada, ela é ministra. Ela é ministra da mulher. Tem noção disso? Porque ela viu Jesus. Sabe? Olha que forte isso. Ela estava à beira de se matar. E ela enxergou o amor. Ela enxergou a vida. E ele convenceu. Imagina, eu fico imaginando. Filha, não faz isso. Filha, você é preciosa. Você tem muito que viver aqui na terra. Filha, você vai ser pastora. Você vai ser educadora, advogada, ministra. Olha que forte. Ela também venceu. Ela lutou contra isso porque Jesus falou com ela. E o que aconteceu? Depois, no futuro, ela virou pastora, educadora, advogada, ministra da mulher, ministra da família e dos direitos humanos. Quero convidar vocês a se colocar de pé nesse momento. O louvor pode subir. Que você feche seus olhos nesse momento. Quero pedir novamente para você trazer a memória. Pedir para o Espírito Santo de Deus fazer isso. Talvez tem pessoas aqui que já viveram abuso sexual. Talvez existem pessoas aqui